Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa sessão de Skill Up da Design at Business. Eu sou a Lilian, trabalho na SAP há 12 anos. Fui uma das pessoas que, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, trouxe o Design Thinking, a prática do Design Thinking para o Brasil, na SAP. E, bom, começamos fazendo treinamentos internos e aí envolvendo as principais áreas que a gente tinha de negócio, que atuavam com o cliente, que áreas internas como recursos humanos e outras áreas também, disseminando esse conhecimento Design Thinking. Em 2017 para 2018, criei nosso primeiro time de design com inovação com clientes aqui do Brasil. E de lá para cá, a gente já entregou mais de 20 cases de co-inovação com o cliente, usando inteligência artificial para otimizar ou criar novos processos de negócio, criar novos modelos de negócio também e criar novas experiências de usuário, seja para os usuários de negócio, ou mesmo para cliente final das grandes empresas que hoje rodam SAP. Bom, eu sempre brinco que digo que, assim, quando um cliente chega na SAP e ele tem um problema que possa ser facilmente resolvido pelo ERP ou por qualquer outro software que a gente já tem de prateleira, não é comigo que ele fala, né? Não é com o nosso time. Agora, quando ele quer realmente criar alguma coisa nova e usar a inteligência artificial, aí a gente está pronto para ajudá-los. E aí, o que a gente vem fazer aqui hoje é contar um pouquinho, liderando, né, e tocando essa co-inovação com clientes, o que aconteceu durante a pandemia, né? Então, a gente tinha uma série de workshops que tinham sido planejados, uma série de compromissos com clientes já combinados, e de uma hora para outra a gente se viu confinado em casa, sem poder executar. E aí foi aí que a gente começou a testar e a usar o mural seriamente, né? Apesar de já ter licenças e a SAP já fomentar o uso do mural há muito tempo, foi sim no momento do lockdown, né? Ou pelo menos do lockdown parcial que a gente começou a usar para valer. E a gente vem aqui hoje, então, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu. E eu estou aqui hoje com a Mirella e com a Carol, que também são minhas colegas na SAP e vão se apresentar. Tô no mudo. Pessoal, super legal estar aqui com vocês. Eu sou a Mirella, trabalho na SAP há 5 anos, trabalho no mesmo time que a Lilian de design. Na comunidade Design at Business, eu lidero o pilar do Connect, que é aquele dos encontros, dos meetups. E hoje estou aqui para ajudar vocês, compartilhando um pouquinho a minha experiência no uso do mural e como que a gente tem usado ele com os clientes, fazendo workshop, várias dicas, alguns truquezinhos que a gente tem. Espero que ajude bastante vocês. Olá, gente. Eu sou Carolina, sou designer de estratégia na SAP, no Vale do Silício. Eu trabalho na App House de Palo Alto, que era o escritório do Steve Jobs quando ele trabalhava no Next. Eu tenho 10 anos de experiência como designer e hoje eu vou falar sobre cultura de inovação e como a gente usa o mural para a cultura de inovação. Sem graça, Carol. Já falou onde tá, já ficou tá com inveja agora. Tô aqui, ela tá lá de Palo Alto, eu tô aqui em Santana. Tô aqui no Tatuapé, na poluição. Mas tudo bem, essa é a beleza do momento que a gente está vivendo, né? Então vamos lá, vamos acelerar que tem muita coisa legal para a gente compartilhar com vocês hoje, tá? Bom, nossa agenda, o que a gente preparou para hoje? Claro que é uma sessão prática, que a gente quer de fato que vocês coloquem, para quem não conhece ou para quem já conhece o mural, não importa, que vocês coloquem a mão na massa, né? E usem um pouquinho e aprendam, ou então possam refletir sobre a forma como a gente vai dizer, das funcionalidades que nós estamos usando. Então, sem dúvida, essa colocando a mão na massa aqui é o tópico da nossa agenda que vai tomar mais tempo, que a gente vai investir mais tempo. Mas antes da gente entrar na história do mural, a gente achou importante compartilhar um pouquinho com vocês o contexto que nós vivemos dentro da SAP. Como a nossa adaptação a essa ferramenta e outras ferramentas durante a pandemia foi impactada por uma cultura de inovação que já vem sendo fomentada na companhia há muito tempo atrás. Né? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre cultura de inovação na SAP, como que nós trabalhamos, onde nós trabalhamos, qual é o escopo do nosso trabalho.
para que vocês possam, então, fazer um depara com a realidade de vocês e saber o que faz sentido replicar ou não, né? Então, eu vou me dividir com a Carol nesse primeiro tópico, vou falar mais da SAP como um todo, e a Carol vai falar mais sobre essa questão do impacto Covid aí nas nossas vidas, né? A Mirella vai assumir para falar um pouquinho sobre o que vocês deveriam saber sobre o mural, né? Que foi o que a gente aprendeu e que a gente vem aprendendo. Eu vou dar meus pitacos, porque a gente viveu essa jornada juntas. Quando a gente chegar na mão na massa, nesse tópico da mão na massa, vocês vão ser divididos e provavelmente em 2 breakout rooms. E aí a gente também vai se dividir aqui para facilitar a conversa. E aí, então, a gente volta para a sessão principal. Vamos fazer um feedback, queremos ouvir o que vocês acharam da sessão e deixar aqui algumas mensagens finais, tá? Até aqui tudo bem? Sim? Tudo bem. Certo. Sim, perfeito. Tudo bem. Fechado, então. Então, vamos que vamos. Bom, vamos falar então, chegar um pouquinho e falar um pouquinho dessa questão da introdução, né? Então, tá aí uma frase que desde que o mundo é mundo a gente conhece, né? Que a necessidade é a mãe da inovação, uma frase de Platão. E é engraçado avaliar que parece que ela nunca pareceu tão atual como nos dias de hoje, né? Então, no momento que começou essa pandemia, eu acredito que as empresas tinham 2 decisões para tomar, 2 caminhos a seguir. Um é acelerar a inovação, acelerar a cultura de inovação, acelerar os projetos e tirar tudo aquilo o máximo que pudessem do papel. Essa era uma decisão. E uma outra decisão é ligar o modo sobrevivência. A falar que inovação para um outro momento e ficar vivendo a vida meio que indo no fluxo, né? Seguindo o flow. E eu acredito que aquelas que atuaram, né, que decidiram pelo modo de sobrevivência, fatalmente vão morrer, porque os concorrentes, especialmente aqueles que decidiram acelerar, vão acabar passando por cima delas. Na SAP, felizmente, a gente pode reparar que nós aceleramos, sabe? Que, de fato, a gente decidiu, a empresa como um todo, globalmente, decidiu acelerar. E de fato, uma das poucas empresas que, inclusive, contratou funcionários durante a pandemia. Então, isso é interessante entender o contexto geral, né? A Carol já tinha trabalhado na SAP há muitos anos atrás, e ela trabalhava na Alemanha, não é, Carol? E aí foi para Palo Alto, e ela voltou para a SAP exatamente no momento da pandemia, né? Isso. Eu comecei a trabalhar no meio de abril. Então, no meio da pandemia, foi quando eu assinei meu contrato com a SAP de novo. Então, tá aí uma prova viva, né? A gente continuou tocando a vida. E aí, então, a gente vai falar rapidamente, vou explicar rapidamente para vocês sobre como a gente fomenta uma cultura de inovação dentro de casa. Não com os clientes, não no atendimento dos clientes, mas com os colaboradores mesmo da SAP. Então, a SAP tem um programa de intraempreendedorismo, né? Uma outra unidade de negócio, para fomentar esse espírito empreendedor, incentivar funcionários a criarem suas startups. Então, a SAP suporta early stage startups, lideradas por funcionários que vão testar, vão validar ideias ousadas para novos produtos, né? Então, como que isso funciona? Esse aqui é um dos grupos, né, que a gente teve de intraempreendedores aí. Só para vocês terem uma ideia do impacto desse programa interno, né? No ano passado, a gente teve 3 novos investimentos feitos por essa unidade de negócio que é a SAP I/O Venture Studio. Então, 3 novos produtos, 3 novos softwares, soluções incubadas pela SAP. Dos 90 mil funcionários que a SAP tem globalmente, 10 mil líderes de inovação foram engajados nesse Startup Curriculum. O que é isso? São treinamentos que a gente recebe, né, para aprender a como sair da ideia, transformar a ideia em realidade, numa solução. E todas as questões que envolvem, né, criar uma empresa, criar uma startup e tudo mais. 7 mil líderes de inovação participando de eventos, de scouting, aceleração, 550 times submetendo ideias, times, né, não estamos falando de pessoas, com foco em novos negócios para a SAP, para os clientes da SAP e impacto social. 100 mentores engajados, 30 times participando do programa de aceleração. Então, muito rapidamente, como isso acontece dentro de casa, né? Então, a SAP fomenta uma série de eventos, né? A gente chama de eventos de inspiração, né? Então, tem coisas, óbvio, que o board, né, da SAP e os grandes executivos da SAP pedem para que seja fomentado, mas tem muita coisa que a gente chama que é bottom-up sourcing, né?
que a partir desses eventos, desses calls de inspiração, funcionários se empolgam então, acham que tem uma boa ideia e submetem, né? E aí aqui, ó, 500 times chegando aqui nessa fase de ideação, onde então vão fazer cursos, vão participar de campanhas, participar de eventos, seguem para uma fase mais de validação da sua ideia, né? E começam a receber mentoria, conselhos, né? Tem essa unidade de negócio preparada para suportar toda essa evolução da startup e do desenvolvimento da solução. 25 passam para uma masterização e 15 geralmente vão para a fase de incubação. Esses aqui são alguns produtos desenvolvidos por funcionários da SAP nesse programa, né, de intraempreendedorismo que a companhia fomenta cada vez mais fortemente com os funcionários ao redor do mundo. Quando a gente fala de cultura de inovação fora de casa, como que a gente faz esse negócio com clientes, né? Então, só vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, colocar no mudo, obrigada. Como que a gente transfere um pouquinho desse nosso conhecimento para os nossos clientes e como a gente ajuda os nossos clientes a desenvolver novas soluções em cima de tecnologias SAP, né? A gente tem uma série de laboratórios de co-inovação com o cliente, que são os App House. A Carol está em um do App House, que é o de lá de Palo Alto. Então, esses lugares, né, servem para que os clientes trabalhem com a gente, desenvolvam as suas ideias, se sintam inspirados enquanto eles estão visitando a SAP na Alemanha, ou no Vale do Silício, ou em algum outro lugar do mundo. Esse aqui é o App House lá de Palo Alto. Eles acabam também tendo contato com cases que foram criados com clientes, com tecnologias de ponta, e isso ajuda muito, né, a que eles se inspirem e criem as suas soluções, né. Então, tem muitos App House ao longo do mundo, aí ao redor do mundo, alguns direcionados e liderados pela SAP, outros até liderados por parceiros SAP, mas esses são laboratórios de co-inovação com o cliente mesmo, né? Então, aqui nós não estamos desenvolvendo soluções que necessariamente vão entrar no portfólio da SAP. Aqui a gente está desenvolvendo soluções sob demanda para os nossos clientes. E aí, a gente acredita que os ingredientes de sucesso que fazem a inovação acontecer dentro de casa, né, sejam com os nossos funcionários ou fora de casa com os nossos clientes, são os mesmos. Então, ter pessoas capacitadas, terem time multidisciplinares sendo organizados, né, não fechados em silos de uma área ou outra área, mas botando todo mundo para trabalhar junto com conhecimentos complementares, um processo bacana para ser seguido e um espaço que, de fato, fomente a criatividade e a colaboração e que, obviamente, a gente vai usar mais quando essa pandemia terminar, né? E a gente espera que a gente possa voltar para aqueles grandes workshops, colocando post-it na parede, recebendo, trocando, fazendo aquela troca de energia tão gostosa que sempre acontece. Vou passar aqui a bola agora para a Carol, vai falar um pouquinho sobre como o Covid acelerou ainda mais a nossa cultura de inovação na SAP. Legal, Lilian, obrigada. Eu vou começar com vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui no Zoom para vocês responderem. Então, a pergunta é: quão inovadora é a sua empresa que você está hoje? Vocês vão receber aí a votação. Receberam? Não. Eu recebi. Isso, agora vocês vão algumas começar a respostas receber. Aqui já. Demora um pouquinho para chegar, mas já estou vendo que quase todo mundo já está respondendo. Mas alguém não recebeu? Eu não recebi. Vocês mandaram pelo chat do Zoom? Não, a gente mandou pela enquete. Se você não recebeu, você pode botar no chat também. A pergunta é: quão inovadora é a sua empresa, de 1 a 10? Ou clicar aqui embaixo, tem a opção do pull-in, não tem? Para os participantes. É um pop-up. Um pop-up, Vê se, isso aí. vê se abriu um pop-up aí. Mas na barra do Zoom também tem o pooling. Quem não recebeu ou quem não está enxergando, talvez se clicar ali possa
ter acesso. Mas eu acho que a gente já tem aí uma visão, ainda que não tenha 100% das respostas, uma visão macro, né? Eu vou fechar o poll aqui para a gente ver. Então, a maioria das pessoas falou que é entre 4 e 6. Legal, tem algumas pessoas com 7, 8, 9, 10. Muito legal. Então, daqui a 100 anos, alguém vai perguntar quem liderou a transformação digital na sua empresa. E não vai ser o CEO, e não vai ser o CTO, vai ser a Covid-19. As mudanças bruscas no mercado, elas estão acontecendo hoje, por exemplo, em Harvard, que reduziu 20% dos seus funcionários e ele fechou o curso de MBA presencial. Próximo slide. Então, não é só a área da educação que foi afetada. Por exemplo, o Starbucks fechou 400 lojas, o Airbnb teve uma queda de lucro de 50%, porque todo mundo parou de viajar e alugar até casas, né? O Uber também teve uma queda de 60% nos lucros e 30% do corte de funcionários em poucas semanas. Isso tudo aconteceu em mais ou menos 4 a 6 semanas. Então, agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quão preparada está a sua empresa no caso de uma mudança brusca como essa? De 1 a 10. Vocês vão receber aí. Então, a pergunta é: quão preparada a sua empresa está em caso de uma mudança brusca no mercado? Faltou 7 ou 8 aí, né? É verdade. A gente acreditou que não ia ter ninguém 7, 8, aí a gente achou melhor tirar. Ou é muito ou é pouco. Agora é a hora da verdade, hein? Sem Mas o legal, hein? Tem vários começa a 8. complicar. Está recebendo algumas aqui pelo chat também. Tem vários 8. Então... Legal. Legal que não tem nenhuma de 1 a 3. Ah, não, tem uma no chat. Vamos seguir? Vamos. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Então, foi de 4 a 6. Nós vimos com os nossos clientes, existem duas coisas que são desafios para a transformação digital. A primeira é como abordar a tecnologia e a introdução de novas tecnologias na empresa. E a segunda é criar uma cultura de inovação dentro da empresa. E é esse tópico que eu vou falar mais hoje. E isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês também. Sobre a transformação digital, que eu acabei de falar, o que você acha que seria o maior desafio para implementar na sua empresa? A cultura de inovação ou abordar novas tecnologias e implementação? Muita gente falando que é cultura. Né? Interessante. Legal. Deixa eu fechar aqui. Próximo slide. Desde 2007, nós trabalhamos com mais de 700 clientes e no próximo slide nós criamos um programa de fomento à cultura de inovação. Esse programa é uma combinação da nossa história com Design Thinking, que começou em 2004. E essa história, ela
começou com o fundador da SAP, o Russell Plattner, que se encantou com Design Thinking. Ele também financiou a escola Design Thinking de Stanford e espalhou o conhecimento de Design Thinking no mundo inteiro. E em 2011 foi quando a gente começou a escalar o Design Thinking dentro da SAP. A gente começou a fazer isso não só pelos grupos de desenvolvimento, mas também pela área de estratégia. Então, começou pela área de negócios. Então, é uma mudança da cultura que já acontece há mais de uma década e tem muita influência em várias áreas. E hoje em dia a gente está nesse nível de sustentação. O App House, que é onde eu trabalho, a gente ajuda os clientes a como criar essa cultura de inovação dentro das empresas. Então, o próximo slide eu vou falar sobre esses pilares de cultura de inovação. Para a liderança, nós ajudamos líderes a desenvolver um mindset centrado no usuário, para empoderar as pessoas e criar espaços e estimular práticas inovadoras. Para a área de pessoas, a gente trabalha com treinamento, né, habilidades e competências para os times inovarem com confiança e sempre. Ambiente, a gente também tem ferramentas que ajudam a criar um ambiente que estimule a colaboração de espaços onde as pessoas possam dar o seu melhor de uma forma criativa. Então, como montar esse espaço físico de uma forma melhor. Nós guiamos na parte de processo, nós guiamos nossos clientes na instauração da prática de inovação dentro da empresa, usando o processo Design Thinking. E na tecnologia, a gente alavanca a plataforma digital para ajudar os clientes a construírem e implementar soluções rápidas e aí depois preparar para escalar. E o que a gente aprendeu com o tempo é que se a gente começa pela tecnologia, a chance de falhar é muito alta. Mas se a gente começar pela liderança, pelo time e pelo processo Design Thinking, a gente tem muito mais sucesso de dar certo, né? Tem muito mais chance de sucesso. O que acontece é que quando o projeto não tem a perspectiva das pessoas e não está incluída nesse processo de implementação da tecnologia, a tecnologia sozinha, ela não resolve o problema das pessoas. E isso a gente já viu acontecer, onde você faz o projeto, mas que não tem as pessoas envolvidas, e quase ninguém usa. Então, você não tem adoção daquela solução. Por isso que a forma de pensar a inovação dentro das empresas deve mudar através da mentalidade, centrada no usuário. Então, a parte de treinamento, habilidades e competências, e a criação desse espaço onde as pessoas possam trabalhar. E como é esse processo, né? O que a gente faz no processo Design Thinking? Primeiro, a gente investiga casos de uso com os participantes da área de tecnologia e negócios. A gente prioriza os casos para fazer detalhes de descoberta. Depois, a gente faz entrevistas nessa fase de descoberta. A gente faz entrevistas com as pessoas que trabalham nesse processo, que trabalham na empresa que vai ser afetada, né? No processo que vai ser afetado. A gente define o problema que vai ser resolvido. Começa a gerar várias ideias de como aquele problema pode ser resolvido, alinha com todo mundo, vê qual é o primeiro protótipo que a gente vai fazer, né? Qual é a ideia que é mais promissora. Depois que a gente faz esse protótipo, a gente inclui a tecnologia, testa, e depois que a gente vai para o desenvolvimento Agile, a gente começa o primeiro piloto e testa e começa a escalar. Então, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Deixa eu botar aqui. Sobre a cultura. Qual o pilar que eu expliquei agora para vocês seria mais difícil de implementar na sua empresa? Seria a mudança da mentalidade da liderança? Seria a mentalidade das pessoas? A falta de treinamento, por exemplo? Construção de um espaço físico?
a implementação do processo Design Thinking ou implementação da tecnologia? Para quem está fazendo pelo chat, vou falar a pergunta de novo. Qual o pilar da cultura inovadora seria difícil de implementar na sua empresa? Na liderança, pessoas, ambiente, o processo ou a tecnologia? Acho que já deu, Carol. Já deu? Vou fechar aqui. Então, a gente vê muita coisa relacionada com as pessoas e a liderança, né? E aí, eu tenho uma pergunta final. Vou mandar de novo. Qual é a chance de você usar Design Thinking na sua empresa para criar cultura de inovação? Ou quanto você já usa, né? Ou quanto você já usa? Legal, vou fechar aqui. Legal, gente. E o que está acontecendo hoje é que cada vez mais a gente faz esse processo e lida com as empresas, nossos clientes, remotamente. E a gente está usando o Mural muito. A gente já usava por questão de trabalhar em diferentes escritórios no mundo, mas agora é uma coisa que a gente usa diariamente. Então, eu vou passar a bola para a Mirella, que vai falar especificamente do Mural. Legal. Bom, já vou lá para o seu slide, Mi, só para vocês entenderem a situação que a gente estava, né? Como a Carol explicou aqui, esse nosso processo, ele passa, independente de criar uma solução, um MVP dentro de casa ou fora de casa, a gente sempre segue esse processo de exploração, discover, design e deliver, né? Então, aqui a gente cria plano de trabalho, aqui entrevistas, pesquisas de campo, visitas, coleta de dados, aqui o design da solução propriamente dita, deliver a prova de conceito. Quando a gente começou a pandemia, a gente não sabia se a gente ficava feliz ou triste, né? Tinha pouquíssimos engajamentos que estavam já numa fase avançada de prova de conceito, onde o trabalho fica mais do lado da SAP. A maior parte deles estavam na fase inicial. O significava que a gente ia ter que rodar uma porção de workshops. Vários aqui para criar um plano de trabalho, que geralmente no físico, quando a gente faz de forma física, é um dia de workshop. A gente teve que repensar esse workshop para quebrar em sessões virtuais, porque não dá para ficar com as pessoas um dia conectadas, né, via Zoom, via Teams ou qualquer outra plataforma, ninguém aguenta. Entrevistas precisavam ser feitas, né, totalmente de formas virtuais, aquela história de ir para campo e enxergar a realidade do usuário final, né, esquece, né, ia ter que repensar tudo isso, e uma porção de workshops aqui também para fazer o design e a validação desses protótipos de baixa e alta fidelidade, né. Então, era assim que estávamos, né, Mi, como tudo começou. Sim, exatamente, pessoal. E aí, a gente se viu naquela situação, né, de como se reinventar no modelo virtual. E aí, então, foi quando aqui, né, pelo menos o time de São Paulo, né, do Brasil e a Lilian, a gente e o resto do time, a gente começou a usar mais o Mural. Então, a gente se viu numa situação de do dia para noite, nós design thinkers, designers, a gente teve que se reinventar e criar novas formas de continuar interagindo, continuar os nossos workshops, mesmo que num cenário virtual. E aí foi então que a gente começou a adotar o Mural. Bom, no começo a gente viu que seria um caos se a gente não organizasse a situação, porque
quem já interagiu com o mural sabe que se a gente não tiver todos os truques, as artimanhas para tá tudo certinho e não virar uma bagunça, sabe que isso é um fato e que é realidade. E a gente também se viu nessa situação. Então, o que a gente fez? Vamos começar a organizar a casa. E aí foi quando o mural, ele tem a opção, né, de você criar os seus próprios workspaces. E a gente criou o nosso workspace, que é esse aqui do Pre-Sales Latin America. Nele, a gente também sabe que existe a possibilidade de ter aqui as private rooms. E a gente indica, né, para as pessoas, todo mundo que entra no mural, que é novo na companhia, enfim, e quer participar do nosso workspace, a gente já dá a dica, então aí já anota a primeira dica, que pessoal, garantam que os seus trabalhos, as suas sessões estejam guardadas nas suas private rooms, porque aí ninguém vai ter acesso a elas. Então... Só quem de fato você compartilhar, né? Exatamente. Mas não vai ficar aberto para todo mundo como fica aqui as open rooms, né? O próprio nome já diz. Isso, o nome é autoexplicativo, né? Então, open rooms, todo mundo tem acesso. E private rooms, aí são seus templates privados, ou então quando você dá acesso para alguém, compartilha com alguém. Mas a gente pode mostrar isso para vocês, se ficar alguma dúvida lá no mural. E aí, o que a gente fez? Dentro do nosso workspace, a gente reuniu, a gente coletou quais templates que mais fazia sentido para a nossa realidade. Porque o próprio mural, ele já, logo de cara, fornece vários templates. Mas aí a gente fez um catadão daquilo que fazia mais sentido para a nossa realidade. A gente fez upload de novos templates também e a gente disponibilizou eles para todo mundo que tem acesso ao nosso workspace. Dessa forma, ficou bem mais organizado também. É uma questão de compartilhar, quando eu tenho um template bacana novo e eu quero publicar para o resto dos meus colegas também poderem reutilizar. Então, é uma boa prática de como compartilhar templates que tiveram sucessos legais durante o workshop. E aí, pessoal, agora, momento esperado, a gente chega no hands-on. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que é para mostrar rapidamente, dar uma visão geral do que é o mural, né? Então aqui, a gente já tô no meu workspace. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim. Dá um joinha aí. Sim. Legal. Aqui, então, é onde a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, esse daqui é um mural. Imagina que o mural, ele é uma grande página em branco e a gente consegue construir o que a gente quiser. A ideia aqui agora é eu dar uma visão geral para vocês de quais funcionalidades o mural tem. Então, desde quem nunca entrou no mural, nunca participou, até mesmo para aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de contato com o mural, tá? Bom, eu vou dar dicas tanto para quem entra como um participante, até para você que vai começar a sua sessão com os seus participantes. Então, dicas se você for o host da sessão. Começando aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem todas as funcionalidades que a gente pode usar no mural. O primeiro são os post-its. Então, aqui são os 3x3, que é o que normalmente a gente gosta de usar, tá? Aqui tô falando uma particularidade, mas enfim, dá para usar esse também aqui dos 5x3. Tem o formato redondinho. Aqui tem a questão de você conseguir adicionar texto, se você quiser adicionar um título ou uma descrição, tá? E a gente consegue adicionar aqui. Aqui a gente consegue adicionar formas. Então, o quadrado, a linha, o círculo, enfim, a gente consegue adicionar formas. Aqui a gente consegue adicionar ícones e tem muitas opções. Então, legal é sempre buscar aqui na ferramenta de busca para ir direto no que vocês precisam. Aqui, frameworks. Então, você está no seu mural em branco, você consegue adicionar frameworks dentro do mural. E o próprio mural já fornece diversos templates prontos, tá? Tem uma porção de exemplos. Aqui a gente consegue adicionar imagens. Tem dois formatos, então a gente pode tanto pesquisar uma imagem, então aqui eu coloquei praia, quanto a gente pode importar uma imagem da nossa máquina também. Mas o próprio mural já vem com uma coleção bem legal de imagens que dá para usar.
E na nossa atividade hands-on, a gente vai testar elas, tá? E também dá para a gente subir algum arquivo. Aqui é bacana, se você tiver um template pronto, que você salva ele em PNG, e aí você já consegue fazer o upload desse template aqui. Então, por exemplo, esse aqui que a gente usou, aqui para o Warmap, é uma imagem, tá? Que a gente subiu como template. Então, essas são as dicas, assim, gerais, né, do mural, que dá para fazer e tudo mais. Agora, se você é host da sessão, vou dar essa dica só para quem é host. Porque quem é participante, convidado, não tem acesso a isso, tá? Que eu vou mostrar. Mas aqui, como eu estou compartilhando a minha tela, vocês vão conseguir ver aqui pelo Zoom. Quais são coisas bem legais? E aí é muito interessante porque simula que a gente está num ambiente presencial mesmo, né? E isso é muito legal. Então, o que dá pra gente fazer? Dot voting. Então, dá para fazer uma votação. A gente inicia aqui uma votação, por exemplo, vou colocar aqui a votação da matriz de priorização. Vamos supor que a gente quer votar dentro da própria matriz. A gente já fez uma primeira priorização, a gente quer fazer uma segunda. Eu posso eleger a quantidade de votos que cada participante vai ter. E eu posso dizer quem é que encerra a sessão. Eu sempre coloco para o facilitador encerrar a sessão, tá? E beleza, vou fazer aqui um testezinho. Começamos dot voting. Aí aqui, se eu clicar em cima, por exemplo, daqui, é que aparece bem pequenininho, mas tá vendo? Ó, dei um zoom aqui para vocês verem. Aparece o número 1. Enfim, é uma funcionalidade bem legal e dá para vocês usarem. Vou aqui finalizar a sessão e ele já vai mostrar para mim aonde que foi o lugar votado. Então, você já consegue ter essa visão. E depois, quando encerra a sessão, você também consegue salvar essa informação, tá? Outra coisa que é bem legal, o timer. Então, cada sessão, ó, o facilitador, ele consegue estabelecer o timer. Ah, galera, agora a gente vai fazer o warm-up. Você já pode colocar aqui o timer de 5 minutinhos. Aí o timer aparece aqui. E todos os participantes também têm acesso a esse timer, o que é bem legal. E quando dá, acho que é 1 minuto, ele avisa, ó, falta 1 minuto para terminar a atividade. Então, isso é muito legal para vocês se organizarem na sessão virtual e não perderem o tempo, né? Não deixar o tempo comprometido. E aí ele fez até um barulhozinho. Bom, outras coisas quando você também é facilitador. Você consegue compartilhar esse template, assim como a gente fez com vocês, né? Que a gente disponibilizou o link pelo chat. Você também consegue ir aqui nesse botãozinho de share. Você pode tanto adicionar o e-mail da pessoa, e aí ela vai receber um e-mail, quanto copiar o link do mural. O que a gente fez aqui com vocês foi simplesmente copiar o link. A gente copiou e compartilhou com vocês. Quem tiver acesso ao link vai ter acesso a esse mural. Eu vejo que pessoas aqui da sessão já entraram no mural, que a Carol compartilhou aqui no chat. Quem não entrou, por favor, vai se familiarizando. Uma dica que a gente tem é que ele funciona melhor quando as pessoas acessam via Chrome. Sim. Tá? Então, se puderem acessar via Chrome, a gente... O link tá no chat. A gente recomenda, tá? Sim. Porque assim que a Mi terminar aqui essa visão geral das principais funcionalidades, a gente vai dividir vocês em salas e aí a gente vai precisar que vocês acessem de fato o mural, né? E fiquem de olho no Zoom e no mural para que a gente possa interagir. É isso aí. Se vocês tiverem tendo qualquer dúvida para acessar o mural, também escrevam no chat, a gente está monitorando isso, tá? E aí, por fim, a última dica para você que é host, você pode exportar esse mural, então o resultado desse trabalho, em formatos PDF, PNG, você consegue inclusive extrair para uma planilha Excel, tá? Esse daqui é um pouquinho mais complicadinho, mas a gente também consegue mostrar aqui no final que a gente precisa ter um post-it já escrito, mas você consegue selecionar a célula, o post-it que está aqui, e extrair para um Excel, que também às vezes é útil, né? Dependendo de quem for usar. E aí, só mais uma última coisinha que eu lembrei aqui, porque eu vi o Thomas me seguindo, então eu já vou dar essa dica. Se você clicar você como host, clica no seu nome aqui na imagem que aparece embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, acredito que sim, tem aqui um X to be followed.
Se eu clicar aqui no Ask to be Followed e vocês aceitarem, vocês vão passar a me seguir. Então, tudo que eu estiver fazendo, o lugar aonde eu estiver no mural, vocês também estarão. Por quê? Entra aqui mais um outro ponto, que é a questão do Zoom. Então, vocês vão perceber que a gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando com o Zoom para ajudar a gente a focar no template que a gente está trabalhando. Tem três formas do Zoom acontecer. A primeira delas, no cantinho direito da tela, aqui embaixo, no cantinho inferior, tem o painel do Zoom. Então, se vocês estiverem me acompanhando pelo Zoom, vocês vão ver que ó, eu consigo diminuir, aumentar. Tá vendo? Então, eu consigo ir nesse mais, nesse menos. Eu consigo usar as funções também aqui do próprio mouse. Estou usando aqui a função do scroll do mouse para dar o zoom in e o zoom out. Isso é super importante, porque não tem como os templates ficarem grandões. Então, a gente precisa dar o zoom para conseguir enxergar o template. E aí, vamos agora, então, rapidinho, mostrar para vocês como adicionar o post-it, né? A gente clica aqui, ó, no primeiro ícone. A gente clica uma vez no post-it, ele já vai aparecer para você no centro da sua tela. Você consegue aumentar o tamanho dele arrastando para baixo, aqui essa bolinha azul. Você consegue escrever, então escrever alguma coisa aqui no meu post-it. Eu consigo mudar de cor também o post-it, eu consigo aumentar a letra, diminuir a letra dele. Se eu quiser arrastar ele de lugar, eu clico fora, seleciono o post-it e arrasto para onde eu quiser esse post-it, tá bom? Durante aqui a nossa atividade prática, pode ser que isso que eu tenha falado é muito básico para algumas pessoas ou foi super novidade para outras, não tem problema. Durante a nossa atividade prática, eu, a Lilian e a Carol, nós estaremos divididas em 3 grupos. Acredito que 3 grupos, né? A gente está com um quórum de 20 pessoas. Mas eu acho que 3... Ou fazendo 2? Não, 3 funcionam bem, 3 funcionam bem? Então, beleza. Sim. Aí a gente vai ter a Lilian facilitando o primeiro grupo, eu vou estar no segundo grupo, a Carol vai estar no terceiro grupo. Durante as nossas interações, a gente também vai poder esclarecer outras dúvidas que vocês tiverem, tá? Quando a gente terminar aqui a parte do hands-on, a gente volta para o Zoom, todo mundo na mesma tela, e a gente finaliza com mais algumas outras dicas, como, por exemplo, como travar o template, isso é super importante. Então, percebam que vocês não vão conseguir mexer no template, vocês podem tentar arrastar o template, mas não vai conseguir, porque eu travei eles, justamente para não virar aquela bagunça. E é super tranquilo de travar, é só clicar com o botão direito e dar um lock. Aqui, no caso, eu só posso dar um unlock, né? Porque já está travado. Mas isso a Mirella consegue fazer isso porque ela é uma facilitadora, né? Vocês exatamente. Que não são facilitadores não deveriam não deveriam fazer, né? Não deveriam conseguir. Não deveriam conseguir. Isso aconteceu muito com a gente, tá, pessoal? No começo, a gente começou a rodar workshops e assim, a gente não teve muito tempo de se preparar, não. Como eu falei, a gente tinha uma série de compromissos já agendados com clientes, e quem já trabalhou com a gente sabe que a gente, assim, ó, Caxias, com data, com tudo, né? Então, a gente pulou na piscina e saiu nadando, né? Então, o que a gente... Eu estava no meio de uma dinâmica, estava na matriz de priorização. A gente agora vamos priorizar as ideias na matriz de priorização. Chegava na matriz, cadê a matriz? Desapareceu, alguém deletou. Então, de fato, a empolgação dos participantes, né? Porque é uma ferramenta nova e o pessoal acha legal e tudo mais, e acaba deletando. Deleta o post-it do amigo, move para outro canto, faz uma bagunça. Então, fazer essa preparação, ela é muito importante. Veja que no canto esquerdo, a Mirella preparou para a gente uma agenda. Então, a gente percebe que cada vez mais, nos workshops de Design Thinking, a gente já tinha essa prática, né? Mas cada vez mais no mundo virtual, a gente tem que ser muito direto ao ponto, né? E ser muito consciente em relação ao tempo disponível que as pessoas têm. Então, elas vão ficar numa sessão com a gente 1h30, 2 horas no máximo, mas do que isso não vão produzir. Então, se você não tiver uma agenda bem clara, né? Dizer o que vai ser feito e cronometrar e ter facilitadores, né? Então, a Mirella colocou ali a nossa fotinho, ó, essas 3 são as suas facilitadoras. É quem vai cuidar para que a experiência toda seja boa. E se a gente também, isso é essencial, tá? E se a gente também não adotar
o que os comissários de bordo fazem quando a gente vai voar, né? Quando a gente entra no avião, não importa se você está voando pela primeira vez ou se você voa toda a semana inteira. O comissário de bordo sempre vai te passar as instruções de segurança, né? Máscaras de oxigênio vão cair, né? O cinto de segurança, o que você tem que fazer. Por quê? Porque geralmente nessas sessões que a gente está tocando, a gente não sabe o nível de familiaridade das pessoas com moral. E a gente não quer que vire uma bagunça, porque o nosso tempo é muito curto e a gente tem que ir direto ao ponto, né? Então isso é muito importante. Bom, a gente vai começar a jogar, então, separar vocês em grupos. Fiquem espertos. Assim que eu assignar, vocês vão receber uma opção para ir para o grupo, tá? O meu grupo vai ser o 1, da Mi 2, a Carol o 3. Daqui a pouquinho a gente se vê lá. E quem ainda não acessou o Moral, por favor, vai acessando. Tá bom? Sim. Oi, gente. E aí? Todo mundo de volta? Voltaram a gente, assim, do nada? Fui teletransportado. Achei que a gente ia voltar daqui 20 minutos. Como assim daqui 20 minutos? A sessão vai acabar às 6h30? Não é isso? Pô, Tô errada no tempo. Não, tá certa. Tô certa. Você interrompeu aqui o Breno no meio da fala dele, entendeu? Que delicadeza, Breno. Segue o jogo aí. Me Tranquilo, desculpe tranquilo. por essa indelicadeza. Trouxe todo mundo, né? Trouxe todo É mundo. muito legal isso no Zoom, né? É louco. Ai, Você muito tá bom. falando do nada, você não tem controle sobre a sua vida, entendeu? Quem é o host da sessão domina. Ele te tira de um lugar e bota no... Você tem superpoderes, né? Tem. Gente, bom, uma coisa que eu acho que é um disclaimer, né, que vale a pena colocar aqui antes que agora que a gente vai caminhando para o final e a gente tem mais algumas dicas aqui para compartilhar, é que na vida real, né, não é assim que funciona, não é assim que tem que funcionar, né? Hoje, assim, num cenário como esse de webinar, a gente não sabia exatamente quem ia entrar, né? Então fica difícil você saber quem é quem vai entrar, para definir quantos grupos você vai abrir. Porque a gente tem que seguir e continuar seguindo aquela regrinha mágica que a gente já sempre soube dos workshops de Design Thinking, de tamanhos de grupo, né? Então a gente acredita que o grupo não tem que ser menor do que 4, muito menor do que 4 pessoas, ele fica muito sem gracinha, mas ele também não tem que passar 10. O ideal é a gente trabalhar entre 4 e 8. Então, para que a gente seguisse essa regra de ouro, a gente precisava saber, de fato, quantas pessoas entrariam e a gente teve que assignar vocês na hora ali. Então, tem um pouquinho dessa história de, né, de repente estou na sala 1 e sou jogado lá, e aí estou falando e alguém me tira dela. Mas eu acho que isso fica para vocês, né, para que isso não aconteça no dia a dia, até porque, com certeza, vocês vão se organizar, vão saber quem está entrando e vão conseguir dividir adequadamente os grupos, tá? Bom, vou compartilhar aqui minha tela para a gente ir para as mensagens finais aqui também. Vamos ver se sobra um tempinho para a gente pegar o feedback de vocês. Tá bom? Aí. Bom, gente, a gente viu que quando vocês estiverem trabalhando em sessões, principalmente se vocês forem os hosts, né, dos workshops virtuais, ou o mural, ele não serve só para design thinking. Você pode fazer uma reunião, se quiser fazer uma reunião mais colaborativa, pode usar também ele. E aqui no nosso caso, como vocês viram, a gente tinha mais de 20 pessoas. Para não ficar todo mundo confuso em um time só, né? Porque, como a Ali comentou, a gente não recomenda grupos muito maiores do que 8 pessoas, 10 pessoas já é bastante. A função do mural, do breakout session, ela é muito legal. Então, não sei se vocês já viram ela antes, né? Você consegue separar nesses breakout rooms e dividir as turmas. Então, se você for host do Zoom, você tem essa funcionalidade de separar as pessoas por sessões. E aí, cada time conversa na sua própria sala, tá? Outra coisa, nunca façam um workshop sozinho. É muito importante a gente ter o facilitador e o co-facilitador. A pessoa que está lá dando as instruções, como é que vai funcionar a dinâmica, e o co-facilitador ajudando em todas as questões técnicas que possam ter, né, um evento virtual. Ajudando no chat, respondendo as perguntas. Então, aqui,
tava sempre eu, a Lilian, a Carol, aí tinha a Ju, a Maíra, que também é do comitê, a Amandinha também tá participando. Então, a gente tinha outras pessoas no backstage que estavam ajudando a gente a coordenar vocês. Então, sempre importante ter um facilitador junto, tá? E explicar, né, o que cada um faz. Então, ó, essa daqui é a Lilian, o que ela vai fazer? Ela vai liderar as discussões, ela vai moderar, liderar os participantes nas atividades, porque geralmente numa sessão maior, a gente tem uma série de templates, né, uma série de atividades para cumprir. Então, ela vai guiar as conversas e ela vai ser a timekeeper. Essa daqui é a Mirella. Ela vai passar a explicar as instruções básicas do mural para que todo mundo saiba, para que ninguém delete o post-it do amigo, ou delete um template, ou mova alguma coisa que não deve para o lugar errado. Ela também vai ficar no chat, né? Então, se você tiver alguma dificuldade para escrever o seu post-it no mural, não conseguiu acessar o mural, manda o seu texto pelo chat, a Mirella vai estar lá, e ela vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e vai garantir que sua informação, de fato, seja considerada. Isso é realmente muito importante, não só assignar, mas definir quem faz o quê, né, Mi? Exatamente. Essa familiaridade com a ferramenta, né? Então, dá para ser até ainda melhor, não só os 5 minutinhos no começo, mas a Mirella tem aqui um caso muito interessante para compartilhar. Então, uma coisa que a gente fez bastante, né? A gente ia fazer, né, com o nosso cliente da SAP, o MRS, e a gente ia fazer um workshop com eles virtual, usando o mural. E aí, para a gente não chegar de surpresa e ninguém saber mexer na ferramenta, e a gente queria, né, aproveitar o tempo para ser produtivo e não explicar a ferramenta, uma dica muito bacana é vocês fazerem um videozinho, 2 minutinhos, explicando como usar a ferramenta e mandar para eles antes. Mandar 2 dias antes da sessão, 1 dia antes. E o que eu fiz aqui também, eu mandei um link do mural para eles irem preenchendo já um warm-upzinho. Então, eles escreviam 2 verdades e uma mentira sobre eles. Com isso, eu garantia, né, que eles já tinham treinado como adicionar o post-it, como escrever o post-it, como arrastar o post-it para o lugar certo. E aí, no começo da sessão, a gente abria a sessão fazendo esse warm-up com eles. Então, essa é uma forma bem legal de já antecipar para a sua audiência como utilizar a ferramenta. E como a dinâmica vai ser, né? No nosso grupo, a gente comentou um pouquinho sobre isso também, né? Que é ruim quando a pessoa chega e ela não sabe muito bem o que vai acontecer. Ela vai ter que usar o Zoom, que ela vai ter que usar o mural, se ela tem que, de repente, abrir a câmera dela ou não. Então, quanto mais a gente possa explicar aqui, não só as questões do mural, o que fazer no mural, mas como vai ser a dinâmica, através de um vídeo enviado antes, melhor vai ser a experiência que a gente vai oferecer. Exatamente. Durante aquela sessão, e mais produtiva vai ser aquela sessão também, né? Porque nesse mundo virtual, cada 5 minutos conta, né? Sim. A questão da adaptação dos workshops, né, Mi? O que é presencial e o que é virtual. Então, a gente teve que fazer adaptações de muitos workshops aqui. E um deles foi o workshop de design. Então, a gente geralmente, na verdade, geralmente a gente fazia um workshop, de 12 horas. Então, a gente fazia 2 dias de 6 horas, né? Contando com almoço, breaks e tudo mais, era como se fossem 2 dias inteiros de workshop. Mas horas produtivas eram 2 dias de 6 horas, e aí às vezes a gente colocava 3 personas, 4 personas, cada grupo trabalhando com uma persona, né? Isso já aconteceu muito com a gente. E no formato virtual não dá para ser assim, né? Primeiro que as pessoas não conseguem ficar muito mais do que 1h30, 2 horas focada e produtivas, né? Com toda essa energia que o Zoom, que o computador, que toda essa energia que esse ambiente virtual suga da gente, né? Então, a gente achou por bem dividir em sprints, né? Então, vamos fazer por personas, e dentro das personas, né? Então, como cada persona vai ser um sprint, e dentro de cada sprint, vamos pensar em sessões de, no máximo, 2 horas. E aí, em 4 sessões para cada sprint, a gente conseguiu ser bem conclusivo, né, Mi? Exatamente. Todo esse momento de ideação aí, até protótipos de baixa fidelidade também. Os cines, eu não sei se vocês viram, mas esses bonequinhos simpáticos que vocês viram ali, na verdade ele faz parte de um toolkit do App House. Ele está disponível no site do App House. Acho que vale até a pena, se Carol puder ou me colocar o Já link. coloquei Já no colocou? chat. Show, fechou.
Porque a gente usava muito cines em workshops presenciais para fazer protótipos de baixa qualidade. Então, a gente sabe que muitas pessoas não têm familiaridade em ficar desenhando, então chegava na hora do protótipo de baixa fidelidade, todo mundo meio que travava, né? Então, a gente levava os cines e as pessoas recortavam e colavam, né? E criavam storyboards bem legais, porque além dos bonequinhos, também tem ambientes, né, em que os bonequinhos estão, e aí isso ajuda a criar um storyboard. No ambiente virtual, a gente pode trazer também todas essas imagens para lá, como vocês viram, né? E isso ajuda muito na construção da história, né? Principalmente quando a gente está falando aí de criar um storyboard, de começar a pavimentar um cenário futuro, uma jornada futura, eles são super úteis. Continuam sendo, já eram no físico, continuam sendo no virtual também. Gente, eu amei isso. É demais. Muito bom. Vários Tá disponível, gente. vários Download, PDF. E aí, mas aí o download é o PDF, né? O download é o PDF que faz por aqui. A gente tem um mural, a Mi tem um mural que ela fez, onde ela já tem todos esses elementos dos cines, né? Se vocês quiserem, a gente também pode compartilhar Tem esse no mural PowerPoint também, que aí você pode montar no PowerPoint todos os bonequinhos. Mas aí a gente pode compartilhar já o link do próprio mural e você só copia de lá, já tá tudo pronto. É que eu uso o Miro. Você usa o Miro, tá bom. Então dá para pegar pelo... De repente, esse do PowerPoint, você pode subir a imagem. Nossa, achei incrível. É muito bonitinho, a gente usa bastante, né? A gente cria, na verdade, ele foi idealizado para usar para criar uma espécie de uma maquetezinha, né? Então a gente tem os formatozinhos, né? Fazer os stories. Mas aí a gente começou a usar muito em papel, deu super certo e agora estamos usando dentro do virtual. E aí a Mi tem mais algumas diquinhas aqui só para a gente encerrar. E aí, pessoal, para aqueles que querem ir um pouquinho além, ou até mesmo querem se sentir um pouquinho mais seguros, o próprio mural, eles disponibilizam muito conteúdo. Então, a gente recomenda demais. A gente vai compartilhar com vocês depois desse material. Tem já os hiperlinks aqui para vocês acessarem direto. Então, o que eles têm? Eles têm weekly calls. Toda sexta-feira, eles fazem um call de 1 hora para explicar algo sobre o mural. Então, eles pegam uma funcionalidade e explicam durante 1 hora. Vale super a pena participar. Outra coisa que eles têm é um canal no YouTube. Lá tem vários vídeos também explicando coisas diferentes, até ideias de warm-ups, enfim, várias coisas legais. Eles fizeram também um PDF, um compilado de como rodar os workshops virtuais com sucesso. E também tem vários vídeos tutoriais de 1 minutinho no site deles, tá? Também é bem legal assistir. E aí, por fim, 2 coisas legais. Principalmente se você for o host da sessão. Tem uma playlist no Spotify do mural. Então, quero tocar uma música num break ou num brainstorming quando eles estiverem escrevendo. Enfim, lá já tem ideias de músicas legais para tocar durante a sessão. E também vários warm-ups legais. A gente sabe que no modelo virtual é mais desafiador ter o engajamento das pessoas, mas aqui eles já organizaram pra gente vários warm-ups e energizers que a gente pode fazer no começo, durante e no fim da sessão. Vale a pena conferir também. Bem legal. Bom, muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito, muito obrigada. A gente queria muito saber o quão essa sessão foi produtiva para vocês e se tiver algo que a gente possa fazer para torná-la até mais produtiva, né? Seja para trazer outras dicas ou seja para replicar com outros membros da nossa comunidade. A gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Então, se vocês puderem, eu não sei se vocês tiveram um tempinho, meu grupo não teve. Mas se vocês puderem chegar aqui lá no I Like a Wish, do nosso mural, e deixar um pouquinho aqui o feedback de vocês sobre o que vocês gostaram, né? O que vocês viram aqui hoje e gostaram, e sobre o que vocês gostariam que acontecesse. E aí poderia ser numa outra sessão como essa, ou poderia ser na vida de vocês, quando estiverem aplicando os conhecimentos e as dicas que a gente passou por aqui hoje. Por favor, eu agradeço demais. Sim. Muito bom, pessoal. Obrigada, viu, gente? Acho que foi bem legal a participação de todo mundo. A gente sabe que não é fácil, é a primeira vez mexer no mural, mas certeza que depois de alguns vídeos já vão ficar craque.
E E fiquem a à gente tá vontade aqui à para entrar em contato disposição, com a viu? gente, se tiver alguma coisa que a gente Total. possa fazer para ajudar. Show. Valeu, galera. Obrigado. Muito bom, Beleza, meninas. brigadão. Adorei. Muito obrigada. Eu Obrigado. também aprendi muito fazendo, assim. Você vê a primeira vez, mas aí depois você fica melhor. Quanto mais você usa, melhor você fica. Uhum. Você vai sentindo, se sente mais Muito confortável usar o zoom do mouse, usar o zoom no teclado. Enfim, então cada um vai tendo as suas próprias preferências. E aí é só testando mesmo para descobrir. Beleza, brigadão, viu? Muito bom. Obrigado. Show. Tchau, gente. Só uma Obrigada. pergunta aqui, se tiver Legal. tempo. Claro, Esse pode grupo, fazer. ele tem, usa sempre? Recorrentemente? É isso? Ele tem. É que é a Então, minha primeira vez, por isso que eu estou perguntando. legal, não, seja bem-vindo. Muito legal. Obrigado. Então, a gente pode até comentar um pouquinho, mas a Designer Business, então, é a nossa comunidade. A gente é separado por 3 pilares. O primeiro pilar é o do Connect, que são meetups, que a gente vai ter o próximo dia 5 de agosto. A gente tem o segundo pilar, que é do Skill Up, que são treinamentos como esse. E a gente tem uma cadência. A Ju, que está aqui no call, ela lidera esse pilar. Então, acho que ela vai conseguir falar um pouquinho melhor quais são as próximas sessões já planejadas. Mas se você tiver alguma demanda também, alguma vontade de conhecer alguma coisa, traz aqui pra gente, traz pra Ju, e a gente consegue buscar na comunidade quem tem esse conhecimento que pode passar adiante. Então, a gente recebeu a demanda do mural, aí a gente viu dentro da comunidade quem podia ajudar, a gente viu que a SAP tinha pessoas que já usavam bastante, e a gente falou, não, deixa que a gente toque esse treinamento. Mas também tem outros temas também. E o terceiro pilar da comunidade é o pilar do Co-Create, que a Lilian pode explicar super bem, porque ela lidera esse pilar. Vai lá, Lilian. Já tenho que pular em outro call para falar do Co-Create, né? Legal. Mas o objetivo desse pilar é a gente colocar problemas, grandes empresas, para resolverem problemas em comum, né? Então, tem uma série de problemas que grandes empresas estão trabalhando em paralelo, como, sei lá, monitorar pessoas em áreas de risco, problemas relacionados à sustentabilidade, reciclagem de plástico. Então, a gente, através da comunidade, tenta fomentar e fazer esse match, sabe? Entre pessoas e empresas, para que elas possam, de repente, fazer um piloto compartilhado, um MVP compartilhado e conseguirem chegar no resultado no menor tempo, né? E otimizando a maior quantidade de recursos. Mas essa sessão aqui, esse pilar de Skill Up, que é o que a Ju e a Maíra, né, também lideram aí pra gente, a ideia é que a gente faça vários, né? E quanto mais a comunidade demande, a gente também faça o match, né? Então, alguém está querendo saber aqui sobre workshops virtuais. Tem alguém na comunidade que tem um conhecimento? Vamos agendar e vamos fazer. Maravilha. Então, também, se vocês tiverem algo para contribuir, né? Contribuir, Pedidos e contribuições são muito bem-vindas. Maravilha. Já viramos os fregueses agora. Show. Opa, é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.